Fala aí, Alisson. Você é mais jovem. Depois eu falo. Passar a bola para Alisson. E Tiago tá sem imagem, mas tá aí ou não tá? Sou todo ouvidos. Ah, apareceu, Tiago lindo. Rapaz, eu ia dizer um negócio, eu só não vou dizer em respeito ao grupo, viu, Tiago? Já que você disse que é todo ouvido, deve estar ouvindo tudo quanto é canto. Tiago tá de podcast hoje, só voz. Ah, não deixa de colocar aí, não fica na imagem não, para dar uma sofrida. Vamos embora, vamos cuidar, vamos trabalhar. É, rapaz, eu, eu, eu tava disposto a ficar só. Tá ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, né? Acho Já que tô aqui sim. com o caderninho na mão para anotar. Não, não. Não, na verdade eu estava mais disposto a ouvir primeiro essa matriz que você, essa terceira matriz, né? Porque talvez na minha cabeça ainda eu tenha algumas dúvidas no sentido assim de como equacionar essas três matrizes, entendeu? Assim, como a gente encaixar as três. Eu entendi o que você falou da questão da ideologia, que é necessário, a gente discutiu a sociedade como projeto humano, mas eu ainda não consegui encaixar as peças, as três peças, de uma forma, vamos assim dizer, que transforme isso, né, essa concepção num planejamento de ação. Não sei se talvez quando eu vi ali a matriz que você mostrou do planejamento, a parte política, não sei o quê, me passou assim, tipo, você falou, mas a gente tem que montar algumas coisas, né? E às vezes parece simples, mas tem uma dificuldade, que é a dificuldade justamente de, como é que se diz, de dar o direcionamento, né? Porque às vezes você diz, não, eu quero fazer aqui para agregar valor num determinado produto, só que aí já confronta talvez na perspectiva ideológica. Obviamente a gente não construiu, não definiu isso ainda, né? Então eu acho que a ideia da matriz em si, pelo que eu vi aí, né, me lembra muito, não sei se você pegou essa referência também, né, dos DRPs, né? Um pouco nessa linha, ou um pouco daquela matriz fofa, não sei se combinou essa coisa aí. Mas me lembrou um pouco dessas matrizes, né? Que eu já trabalhei. E eu acho que a gente, para chegar até aí, tipo assim, beleza, a matriz é essa aí, talvez o máximo que a gente pode discutir aí é ver algum elemento para incluir, ou para retirar, não sei. Mas eu acho que não vai ter sentido nenhum da gente discutir essa matriz no sentido de já tentar construir se a gente não resolver a parte anterior, a matriz 2, que é a matriz da ideologia, entendeu? Porque ela é a central. Não faz sentido nenhum, tipo, vamos fazer agora, vamos fazer o planejamento. No máximo que a gente pode fazer é dizer, peraí, daí vamos incluir tal coisa, uma demanda assim, X, né? Eu acho que inclusive eu acho que as pessoas que estão mais próximas da cidade, das pessoas, né, do dia a dia, desse cotidiano, teriam talvez mais autoridade. Por exemplo, eu não me vejo com essa autoridade porque eu estou muito tempo fora e faço visita de médico, né? Aquela coisa vai lá e volta, né? E aí eu não tenho essa vivência cotidiana. Talvez para quem está morando na cidade tenha mais autoridade, talvez para incluir ou retirar algum ponto dessa matriz. Então, eu acho que a minha opinião, do ponto de vista, é a gente trabalhar essa matriz, talvez só sugerindo algum ponto ou outro e que não fique engessada, né? No sentido de incluir alguma coisa ou retirar, e a gente se dedicar à matriz 2, que é a parte da ideologia. É o que eu penso. Vamos lá, franqueada aí a palavra. Boa noite. Fecha com o companheiro Alisson. Oi, pode falar. Pode falar, Nininho. Falar, Nininho? Pode falar, Nininho. Pode falar, Nininho. Fica à vontade. Não, eu estava dizendo que concordo com o Alisson. O caminho é esse aí. Um voto para mim. Como a gente vai construir isso daí é que é a questão.
É verdade. Por exemplo, deixa eu colocar, eu vou pegar a área da educação agora. Aproveitar que Lúcia está aí também, Verônica. Uma galera aí, Vai lá, Juliana, tô vendo Juliana aí. O representante aí, vai. Ô, Lúcia, por exemplo, Oi, vai que a gente, vamos pegar aqui a educação, por exemplo. eu abri aqui no microfone. E aí, vamos jogar a questão, por exemplo, gestão democrática. Tá? Então, como encaixaria, por exemplo, dentro do nosso planejamento, a questão da gestão democrática? É uma... Que dimensão ela entra? Então, eu quero, de forma didática, agora fazer os encaixes. Né? Esse é o exercício. Com relação a essa matriz. Mas aí eu concordo com o Alisson que antecede a definição de que a gente quer. Sim. Ou seja, essa gestão democrática é fundamentada a partir de que princípio ideológico? Porque ela pode ser uma gestão democrática nos modos burgueses. Exato. E ser um mero reflexo dos problemas da sociedade como um todo. Uma série de vícios, uma série de relações de poder que comprometem a coletividade. Né? Então, quando eu coloco aqui um aspecto da educação, é justamente para criar em nós essa capacidade que Alisson está querendo aí tornar mais claro, que é a questão de... Porque esse é o grande desafio. A terceira matriz é a consolidação de tudo aquilo que a gente vem discutindo, né? Então, a questão da gestão, por exemplo, seria uma proposta, Deus? Repare bem, eu vou pegar aqui para começar a fazer os exercícios para a gente ir arrumando E clareando o negócio. as coisas. Por exemplo, gestão democrática. Vocês enfiariam aonde? Em qual das dimensões? Deixa eu abrir aqui a matriz. Em qual das dimensões? Peraí. Olhem para as dimensões. Política, econômica, social, cultural, ambiental. Além disso, vocês colocariam gestão democrática aonde? Em proposta, em ação, estratégia ou mecanismo? Cadê? Então, Eita, pô. Vê tudo aqui. Eu Nas acho que dimensões, ela se encontra tudo. Eu acho que a gestão democrática ela permeia principalmente na questão política e social, porque ela que vai dar vazão para as outras coisas, porque o principal objetivo dela é a questão do trabalho coletivo. E eu acho que dentro do processo ideológico, esse trabalho coletivo é que precisa mostrar força. Eu acho que quanto mais força, melhor de se dialogar, melhor de se chegar àquele patamar que é do equilíbrio. Porque quando você ganha força, você automaticamente vai prezar pela sua credibilidade. Então, eu acho que o processo, o planejamento deve ser em torno disso. Eu acho que não é à toa também que esse grupo é um grupo que junta inúmeras pessoas, né? A gente precisa estar afiado com essas questões, que eu acho que, não sei para os outros, mas para mim é algo assim, não novo de se ouvir falar, mas de se praticar. Eu acho que esse processo precisa ser estudado. Eu acho que até Delcio falou sobre partir do princípio de oficinas e num processo democrático onde todos possam participar. Porque eu acho que o que a gente tem, todo mundo está em dúvida, todo mundo está descrente e todo mundo precisa compreender e quer resolver o problema como a gente sempre sonhou em resolver, que é partir, unir as ideologias e partir para um trabalho coletivo onde essa sociedade ela tenha vez, ela tenha voz e ela saia ganhando, que é diferente daquele processo que Deus explicou, né? Então o cara vai lá, trabalha lá na roça, trabalha lá na agricultura para o outro ganhar, né? E muitas vezes ele não está nem sabendo. Eu acho que o que se entra muitas vezes em todos os setores são projetos onde quem mais trabalha é quem é mais prejudicado. A educação tem muito isso. A educação a gente trabalha com programas
que muitas vezes não tem a ver com a nossa realidade e que a gente tem que estar adaptando, que a gente tem que estar transformando em prol do amor que a gente tem pelos nossos alunos. Graças a Deus, em muitos momentos, a gente ainda consegue adaptar. Mas eu acho assim que eu acho que quanto mais força, mais se trabalha coletivamente, mais se ganha credibilidade. Assim, na minha opinião, é por aí o início do pensar, né, com relação a isso. Vocês estão conseguindo ver uma tarjetazinha que eu botei de gestão democrática? Estamos. Tá? Vocês reparem bem. Imagine que eu estou discutindo gestão democrática, tá certo? Vocês estão me dizendo que é na política. Numa perspectiva ideológica do trabalho, ela estaria aqui, não é? Como potencialidade, tá certo? Uhum. Na perspectiva do capital, ela está como potencialidade ou como dificuldade? E se eu tirar a gestão democrática desse ambiente aqui da política e trouxer para o ambiente institucional, hein? Ele continua como potencialidade ou dificuldade ou ele vira uma Aposta. ou uma ação ou uma estratégia? Essa confusão que a gente faz aqui é exatamente onde estão os erros dos insucessos das administrações, tanto de esquerda como de direita. Eu estou usando um elemento, repara só que coisa interessante, estou usando um elemento só, gestão democrática. E aí, brincando com ele aqui, vai para lá, vai para cá, e agora? Onde é que eu boto isso? Ele pode estar em mais de um lugar? Pode. Nada impede que ele esteja em mais de um lugar. Ele vai estar na política, vai estar no social, vai estar Mas, para eu saber se eu boto a gestão democrática, considerando o aspecto político, se eu coloco ele como potencialidade ou como dificuldade, antecede a isso o quê, Geraldo? Questão ideológica. Hã? Questão ideológica. A questão ideológica. Eu estou, na verdade, ressignificando, ou seja, confirmando a tua fala. Estava todo mundo com pressa na vez passada, desde a primeira vez. E o projeto, e o plano, como é que vai ser? Sim, mas está com o carro antes do boi, filho. Pelo amor de Deus, paciência. Vocês querem fazer isso? Vamos fazer assim. A gente pode fazer o exercício disso? Pode. E eu coloquei no grupo lá, tem duas alternativas, separar por dimensão e fazer o exercício, todo mundo junto, pode formar grupos de afinidade e cada um fazer uma e depois juntar para todo mundo. Agora, eu acho que vale fazer esse exercício e ficar dialogando com a matriz ideológica, sabe, Alisson? Eu acho que não impede que a gente faça as duas coisas até para ajudar no entendimento. Porque vocês me permitam a ousadia agora, depois desse segundo momento da fala, no primeiro momento parece simples, né? E Alisson, é pouco e fofo, é pouco mesmo aí, a tal da fofa, como eles dizem, né? No sentido que eu gostaria de escutá-los melhor. Tá certo? Então, assim, tem alguém falando e tá ruim a ligação. Acho que tem alguém vazando o áudio aí. Eu não tô ouvindo aí, tem alguma coisa errada aqui de volta. Tem algum áudio vazando aí, talvez seja alguma televisão ligada, alguma coisa aí perto. Olha áudio vazando, falou o cabo do som. E aí, Geraldo e Alisson, ajudou? Hã? Então, cara, para mim, eu coloquei esse problema da ideologia justamente pensando no que a gente tem discutido, né? A gente ter uma base de princípios para depois organizar. Claro que não atrapalha, é mais uma questão de sistematização. Agora, é aquela questão, tem que ter paciência para fazer, refazer, fazer de novo, né? Até chegar vamos dizer assim, numa matriz que seja ideal para todo mundo, né? Que todo mundo diga assim, ó, tô me vendo aí, entendeu? Por mim, tranquilo, eu topo tanto ir para lá quanto para cá, sem problema. Talvez seja interessante, sabe, pessoal, Deus, como é que se diz? A gente pode começar até por um exercício mesmo de
de reflexão, né? Em cima dessa matriz, dessa terceira matriz, e a gente vai aprendendo com os erros, vai afinando, vai discutindo, vai problematizando, né? Como você colocou, bota onde? Bota aqui, ali e tal, como é? Se eu botar aqui, o que acontece? Pá, eu acho também que é uma forma da gente ir construindo através da ideia de tentativa e erro, porque a gente vai vendo, vai criando inclusive os parâmetros, né? Vai colocando o sarrafo em determinado ponto, né? Mais alto, mais baixo, não, mais aqui, mais... Por mim, tá tudo bem também nessa matriz. Eu acho até que, como é que se diz? A gente começa, talvez, com essa matriz, essa que se apresentou, essa terceira agora, e depois a gente, voltando lá para a ideologia, seja interessante, porque a gente pode partir da experiência própria, né? Da parte mais empírica, vamos assim dizer, né? A que todo ideologia mundo, pra de alguma cima, forma, Dias. tem, entendeu? Porque a gente vai partindo assim, dessa maneira, né? A minha experiência, a tua, enfim, de cada um de nós, e vai construindo nela, e a partir disso a gente vai se entendendo. Eu acho que pode ser também por isso, a partir da base, para depois a gente chegar na parte ideológica. Eu Né? tenho a impressão que, em que pese a questão da ideologia está centrada na segunda matriz, mas que nessa terceira aí estão dados os ambientes onde onde a gente vai fundamentar cada ponto do plano, ideologicamente. Ou seja, qual é a ideologia que vai nortear a questão econômica, qual é a ideologia que vai nortear a questão social, o que é que a gente entende como cultura a partir de um recorte ideológico, o que é que fundamenta o nosso olhar para a questão ambiental, né? Então, o que é que filosoficamente, antropologicamente vai fundamentar todas essas questões? A partir daí é que a gente vai ver as nossas potencialidades, o que é que a gente vai traçar estrategicamente para que futuramente a gente tenha, vai dizer, não, a gente seguiu realmente os fundamentos ideológicos que a gente pensou em 2020. Quando a gente sentou para debater em 2020, a gente traçou como base ideológica para todas essas questões tais aspectos. A partir de um recorte marxista, a partir de um recorte anarquista, a partir de um olhar ambiental, a partir, né? Ou seja, fundamento ideológico não falta. E tem pensadores aqui que podem contribuir de montão. Eu ficaria mais confortável, só para concluir, Deus, desculpe, eu ficaria mais confortável, por mais que isso possa parecer chato para algumas pessoas, a que a gente definisse questões ideológicas logo, porque aí eu acho que é onde o bicho vai pegar. Né? Ou fica ou vai. Pode ser. Eu acho que aqui não. Por exemplo, quem eu estou vendo aqui, eu acho que a gente tem muitas afinidades. Mas claro que a gente tem muitas diferenças também. E as nossas diferenças não vão ser motivos para que a gente gere conflito, enfim. Muito pelo contrário, vão servir para que a gente acolha, entenda e pese e se aceite. Agora só Oi? uma sacanagem, só para rir um pouquinho, né? Eu nunca tinha feito exercício com esse negócio que eu fiz aí agora de botar a tarjetinha, não. Como eu fui preparar de tarde a apresentação e vi que dá para botar a tarjeta, porque uma estava dando problema que a palavra não mudava, não entrava no lugar certo. Aí eu descobri que estava para eu botar um quadradinho desse no PowerPoint. Será que ele entra aqui também? Tá ficando esperto, tá ficando esperto. Tô ficando esperto, cara. Isso pode servir muito para eu trabalhar agora trancado, correndo do corona, viu? Fica melhor do que eu estava pensando. É vivendo e aprendendo, tá vendo aí? Vou deixar de ser analfabeto, viu, Denilson? Bom, mas era isso mesmo, em resumo. Eu acho que a gente deveria partir do debate ideológico em princípio e construindo o plano estratégico fundamentado na questão ideológica. Você repara uma coisa, qual é o nosso propósito aqui? Eu queria aqui lembrar uma coisa assim, muito tranquilamente, pelo menos está muito na minha cabeça.
a gente está num momento muito chamativo, porque a gente está com a tal de uma eleição na porta, né? E, às vezes, a gente fica querendo correr para atender a esse momento. Mas não é o que está posto. Isso é só um momento que pode entrar ou não. Mas se a gente precisar passar o período eleitoral para finalizar o plano, para que ele seja redondinho e que expresse o conjunto, que seja uma coisa bonita, uma coisa boa. Você lembra no começo, logo que a gente abriu o grupo de WhatsApp, um dos primeiras intervenções de Chiquinho foi oportunistas. Lembra? Isso. Por quê? Porque o medo de que a gente estivesse chegando para tomar o PT deles. E numa conjuntura política eleitoral, entendeu? O que eles acharam é que a gente estava chegando para debater a eleição. Desculpe, prossiga. Essa é a diferença entre querer entrar na prefeitura e querer o poder. Essa é a diferença. E que a gente precisa maturar isso aqui no grupo. Deixa eu fazer uma colocação aí. Tá me ouvindo aí? Tá, beleza, vai lá. Olha, eu não sei, assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu acho que eu discordo um pouco de menino nisso aí, por exemplo. Você pode, a gente, na discussão de cada tema, a gente pode desembocar, a gente pode se encontrar, a gente pode convergir justamente na ideologia. Por quê? Porque a gente, como ele bem falou, e aí eu concordo, a gente tem muitos pontos de identificação. Então, a ideologia, ela está, até no imaginário, ela está construída aqui. E ela vai se consolidar mais a partir do momento que a gente vai executando justamente a formatação desses temas. E eu sugeri, inclusive, que se formasse realmente grupos, né, e que, nesse ambiente, se colocasse as conjunturas, né, é claro, com um tempo um pouco menor para a conjuntura mundial, nacional, estadual, e aí você desemboca na conjuntura municipal cada tema. Né? Então, no momento que você constrói o tema, nós vamos construir em que direção? Na direção dos nossos princípios. E a maioria, pelo menos aqui, como a gente colocou, né, eu não estou vendo ninguém que tenha princípios antagônicos. Né? Eu acho que a gente vai se encontrar nessa ideologia tranquilamente na hora que a gente for começar a formatar cada tema desse aí. É a minha opinião. Mas assim, veja, eu também não estou propondo que a gente venha escrever um tratado de ideologia política para salvar o planeta Terra, não. É só a gente nortear algumas coisas. Ô, Nininho e Alisson, lembra aquela discussão que fizemos sobre o aspecto cultural? Seria interessante agora, do ponto de vista didático, a gente lança aqui no grupo, e até Delcio pode coordenar, por exemplo, lançou-se na educação a questão da gestão democrática. E na cultura, lança aí alguma ideia e ver onde é que encaixa. Fazer um exercício de planejamento. Seria interessante, né? Lembra da discussão? Sim. Que foi até as 2 da manhã, quase. Sim, que a gente fez no domingo. Foi Nininho e Toninho que lançaram ideias mais concretas. Toninho tinha falado... Cadê Toninho? Tá por aí? Toninho quer falar? Eu já falei há um bocado. Cadê Toninho? Toninho... Alô? Opa! Vale. Boa noite a todos. Você sabe que eu nem me lembro mais do que é que eu falei. Depois o doido aqui sou eu, né, pô? Eu lembro. Você lembra aí, Nininho? É que eu tinha lançado a provocação de que a questão cultural
Primeiro, a gente estava discutindo a questão do mercado, da indústria cultural. Começou o debate pela questão da indústria cultural. E aí, lá para as tantas, eu lancei a provocação de que a gente deveria romper com essa lógica dos grandes eventos, que só servem para arrumar voto para político, e investir o dinheiro que seria gasto nesses grandes eventos no fomento e na descentralização de espaços culturais, Exato, com um centro cultural na sede do município e espalhar micro espaços de cultura nos povoados. Até brinquei, vai chegar o momento que uma peça de teatro vai ser produzida no Brinquinho e vai circular pelo Jacaré, né, enfim, pela Vagem da Isca, pela Várzea da Isca, e enfim, por aí vai. Foi aí que eu lembrei foi aí que eu lembrei da experiência que, na verdade, da Escola de Arte, do Centro de Artes, que o Tenente Exótico, foi na época de Abel. Nos anos 70, né? E Abel, isso, exatamente. Finalzinho dos anos 70. E ele pegou aquele casarão que tem lá atrás aquele casarão que tem atrás da igreja da Matriz, que aquela casa ali foi pega e lá tinha bastante espaço, né? Tinha aula de teatro, aula de música. Na verdade, eu acho que aquele é um projeto de Udilson, não é do Zótico, não, né? Que o Dilson era chefe de gabinete o Dilson era chefe de gabinete de Abel, né? Eu acho que o projeto surge. Acho que o projeto surge de Udilson. Os Zóticos se soma, claro. Ele trouxe o pessoal ele deu a contribuição dele, né, trazendo o pessoal de Aracaju também, o professor Bosco de teatro. Isso. Maia de artes plásticas. Exato. Projeto do mestre Udilson. Então, esse seria um modelo que, se fosse possível de fazer, porque dali surgiu muita coisa boa. Eu vi muitos trabalhos de artes plásticas daquela época, que foram muito lindos. E o pessoal, não sei onde é que está agora, mas saíram muita gente daí, né? Dessa época. E, infelizmente, não foi possível continuar o trabalho. Justamente por questões financeiras, né? Eu me lembro que o último a deixar foi o mestre Exótico, porque ele já estava pagando do bolso dele para vir de Aracaju dar aula para a gente. E aí, vou pegar a sua fala, me permita, posso? Sim. Repare só, vou pegar a sua fala para a gente fazer uma reflexãozinha rápida com relação a... Eu já anotei duas outras coisas, educação e espaço de cultura, tá certo? Vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz com gestão democrática, vou fazer com espaço de cultura e educação. Vou começar por educação, Nininho, porque eles começaram primeiro, tá certo? Vou manter a ordem. Viu, Toninho? Isso. Onde eu boto a educação aqui? Que dimensão a educação está inserida? Todas. Sim. Talvez prioritariamente na questão social, mas ela está correlacionada com todas as outras questões, a cultural. Bota aí Ctrl+C, Ctrl+V para tudo aí, viu? É tamanho social aí. É um elemento social, concorda? Sim. Como eu posso também pensar os espaços... E o espaço de cultura seria o quê, Nininho? Botar onde ele? Espaço de cultura? Sim. Na cultura, talvez não. Talvez na área de cultura. Só uma sugestão, né? Mas é outra... vai também no social também. Se eu botar na econômica? Não vejo conflito, não. Não vejo conflito, não. Depende de que forma é que a gente pensa estrategicamente. Eu colocar como uma parte também da próprio processo cultural. Ou seja, vocês colocaram espaço de cultura. Que eu posso pensar o espaço de cultura
como uma proposta a ser trabalhada, tá certo? Para inclusão e geração de emprego e renda, para só. Uhum. E jovens, posso? Pode. Eu posso fazer esse cruzamento aqui, não posso? Pode. Pode. Sim, sim. Pode. Ela estaria alicerçada aí na questão econômica, mas ela tem que ter um fundamento ideológico, porque ela não pode ser só para gerar emprego e renda. Agora, pronto. Agora, qual é o aspecto dele na relação com a cultura? Para gerar emprego e renda, ela estaria entendendo só uma lógica do capital. Quais são as ações a serem desenvolvidas pelo espaço de cultura como uma proposta? Formação. Exatamente. Quais são as estratégias? Que mecanismo a gente vai usar? É o dinheiro do exótico ou o dinheiro de Toninho ou Nininho para ir lá dar os cursos de graça? Ou nós vamos partir para o apelo da relação institucional, que é responsabilidade do Estado bancar isso? Responsabilidade do Estado a partir de um percentual orçamentário. Orçamentário. E um projeto estratégico não é de diversão só. Não. Mas de geração de emprego e renda. Né? Agora, de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Qual é, então, que aí entra o social? Vê que isso aqui é um arcabouço muito grande. Mas não é difícil a gente fazer essa arrumação. Pode dar um certo trabalho. Mas a gente consegue fazer essa arrumação, ainda mais agora que eu descobri que eu posso fazer esses quadradinhos. Delson, não precisa mais botar post-it, né, na tela do computador, né? Não, e não precisa estar pregando tarjeta na parede. Dá para discutir não é só com tarjeta na parede, porque isso eu faço com as tarjetas na parede. Sim, cara, sim. Eu tenho um amigo que ele é Mas extremamente high-tech. Eu tenho um amigo que ele é extremamente high-tech, mas no dia a dia ele só trabalha com a porra do post-it. As paredes cheias de post-it e ele seguia por ali. Que porra é post-it, menino? Aqueles papelzinhos que coloca no quadro, nas paredes. Porra, que post-it, Frito? Tarjeta é o nome disso, cara. É a primeira coisa. Post-it, nós estamos falando de cultura sem falar de post-it, rapaz. O cara é foda de planejamento, muito bom. Mata pau na tecnologia, compõe no computador, programa, o caralho. Mas na hora de fazer o planejamento é no tal da tarjeta de papel. As tarjetinhas são santas. É engraçadíssimo. É um pouco que a gente está fazendo isso aqui, né? Você vê como facilita. Na verdade, metodologicamente, o nome disso é visualização móvel, né? Ou seja, eu fico movimentando as tarjetinhas para lá, para cá, e a gente vai na discussão tirando algumas dúvidas e construindo um processo de reflexão e de entendimento. Sem ser autoritário, de forma democrática, de forma aberta. Mas vamos mais, continue conversando que eu vou começar a juntar os papelzinhos aqui. O que eu sugiro aí... Aí, Alisson agora começou a rir, né, Alisson? Agora não. Eu já estava rindo, só que você não estava me vendo rindo. Ô, Delson, só uma sugestão aí. Eu tenho muita preocupação, como a gente está na questão de montar coletivamente, de entender também se todo mundo está acompanhando aí a ideia de montar a matriz e tal. Enfim, eu queria ouvir mais o pessoal, tal, a galera que está mais observando do que falando, só para saber como é que você está entendendo, como é que monta a parada aí e tal. Só para a gente acompanhar junto, todo mundo ir junto, entendeu? E se a proposta dessa de construção coletiva, é importante que os outros entendam para que eles possam inserir, né? Certo? Senão a gente já começa dando um tiro na ideologia e excluindo outros, né? Criando líderes e criando seguidores. Ok, Delson. Estão me ouvindo? Pronto, ok. Assim, eu estou compreendendo que essa atividade que a gente vem realizando esses dias está sendo uma formação, né? Uma formação para nós, leigos. Delson aí é o cabra, que eu nem conhecia esse seu talento todo, Delson, mas está sendo muito proveitoso. E assim, a minha ideia
a minha ideologia, né, que vem a ideia que eu venho tendo, a partir do momento que a gente começou a discutir essa construção, era iniciar pela arte. Por que pela arte? Porque ela abre um leque muito grande. No sentido de que a gente pensa nós da educação. A cultura abre mentes. Né? Aí a gente pode trabalhar a diversidade, trabalhar em escolas, em outras instituições, em diversas instituições. E a partir desse trabalho, se nós conseguirmos realizar, a gente vai tirar muitos meninos das ruas, a gente vai tirar muitos meninos das drogas, a gente vai tirar muitas meninas da prostituição e meninos também. Né? Aí eu entendo que o caminho, desde o primeiro momento que a gente sentou, que eu venho pensando, iniciar quando assim, ao olhar para a Nininho, a gente vê arte, né? A semana passada, no sábado, acho que foi no sábado, que eu não fiquei até o final, que eu não estava me sentindo tão bem, aí já vi Toninho, seu Lima aí a gente se vê na arte, Alisson também a gente se vê na arte. Eu penso que o caminho é esse. O que é que a gente vai precisar agora em diante? É começar a dar os primeiros passos. Sabemos que irá ser passos de formiguinhas inicialmente, mas quando nós nos juntarmos todos com esse mesmo propósito, as formiguinhas vão formar um formigueiro, com certeza. E aí, Vânia Batista, Tiago, Juliana, tudo certinho? E aí, o que vocês acham? Estão acompanhando aí para da matriz e tal? Tranquilo? Tiago calado tá me deixando nervoso. Eu tô... Acho que ele tá mandando mensagem para você no privado. Não sabemos o que está acontecendo com ele hoje, viu? Eu tô preocupado com ele também, tá caladinho. Hoje eu sou então, todo vamos lá, ouvido. Deus. Continua aí, já que o pessoal tranquilo aí, entendendo? Então vamos embora. Tá faltando uma cervejinha aí, Tiago? Tá? Pronto, Mãe, não falou ainda, tá caladinha ali. Quem? Você. Então, observando também, mas a questão do início da discussão, que Alisson chamou a atenção, bem como Geraldo, se eu não me engano, e do esclarecimento. Por exemplo, no início fiquei confusa quanto à explanação de a gente atingir a mais de 6 dimensões, né? Do organograma que Delcio apresentou. Então, são várias dimensões que subdividem aí em qual começar, em qual se encaixar, qual a ideologia, como diz Nino, a gente deve utilizar para dar andamento. Então, são muitas coisas que uma está dentro da outra. Eu me vejo assim em várias dimensões, né? Mas, como diz, para dar o primeiro passo, essa ideia de Lúcia é muito boa também, porque a arte é a vida, né? Me vejo também. E aqui a gente tem também muitos artistas, principalmente na reunião de hoje, né? E a arte envolve não só a educação, a questão também abrange a questão social, a questão institucional, não é? A questão que a gente dá, além da colaboração das políticas públicas, tem a nossa participação como cidadão, né? Participação civil da sociedade, e através da arte a gente conquista e adentra em outros grupos, né? Mas eu estou captando, sim. Nossa. Deixa eu ver aqui a matéria. Cadê a porra da matéria? Como título de sugestão, por exemplo, eu me lembro que Jéssica, nas reuniões anteriores, também começou a sugestionar. Jéssica, está aí? Tá, acho que ela tá sim. Tá aí, Alisson? Estou sim. Tá. Estou ouvindo. Lembro, Jéssica, que você
inicialmente na Matriz 1 você já estava com a mente voltada um pouco mais para a ação. Eu lembro disso. É porque eu sou mais de ação mesmo, normal. Eu sei, não. Aí eu me lembro disso. Eu acho que é o momento agora de cada um, como o Elcio bem colocou anteriormente, cada um tem seu nicho, aquilo que se identifica mais do ponto de vista da ação profissional e pessoal. Então, esse momento seria interessante fazer esse mosaico dentro do planejamento de Elcio, e a partir desse mosaico nós vamos exercitando quanto mais exemplos na área ecológica, que fatalmente vai estar ligada à questão educacional, que fatalmente vai estar ligada à questão cultural, econômica. Né? Econômica. Na verdade, tem uma transversalidade, né, em alguns determinados aspectos. Então, seria interessante, a título de sugestão, aí tem você e tem outras pessoas. Tiago, na área jurídica, para a gente não cometer, Jéssica, nenhum abuso legal, né? Verdade. Tiago, né, nesse sentido. Enfim, como o Delcio bem coloca, todos aí, é a questão da contribuição de cada um. E aí seria cada um agora. Pegar, em cima da explanação do Delcio, e colocar um pouco do que... eu acho que o Delcio pode confirmar isso, do pouco aquilo que instigou, além de estar no grupo, continuar nele. Eu acho isso muito interessante, porque chegou o momento, acredito eu, da gente ficar mais instigado ainda. Né? Você projetar algo, você tem a possibilidade. Eu vivia muito assim, eu confesso, Jéssica, que eu fico às vezes um pouco sufocado. Isolado não, porque minha profissão não permite, mas um pouco sufocado, porque às vezes você tem ideias, mas você não tem onde externá-las, não tem como, enfim. E aí eu estou vendo um espaço, eu acho que é um espaço louvável, e, enfim. Então seria interessante agora esse mosaico de exemplos, para a partir daí nos ajudar a sair montando em cima desse mosaico de sugestões algo bem mais didático para nós, para a gente concretizar melhor a forma como planejar. Né? Vai lá, Jéssica, pode falar. Ah, você quer que eu fale, Não, assim, eu super entendi toda a matriz de Delcio e tudo que a galera tá propondo aqui e falando e tal. Como eu falei, na primeira matriz lá, acabei colocando os carros na frente dos bois, como o Delcio falou, né? Mas eu ainda tenho muito a pesquisar Simão Dias, na verdade, porque eu saí de Simão Dias há muito tempo. Eu não sou ligada a nenhum tipo de política em Simão Dias, nem de como anda Simão Dias economicamente, culturalmente falando, ambientalmente falando. Então, desde a minha primeira fala lá, eu disse que eu tenho que estudar muito como está Simão Dias agora, né? E aí, sim, tentar ajudar dentro da minha especialidade, né? Mas, assim, eu ainda tenho que aprender muito Simão Dias, né? Porque eu não vivi muito Simão Dias. Eu vivo mais Simão Dias no meu coração, dos amigos e das pessoas que eu tenho queridas aí. Mas, assim, politicamente falando, eu me desliguei, com os meus 18 anos, eu me desliguei da política de Simão Dias, como eu já expus aqui, por decepção mesmo. E aí quero voltar a ter Simão Dias no orgulho nos olhos, né? Não só Simão Dias, mas a política, enfim. Mas eu ainda tenho, para falar ambientalmente de Simão Dias, eu ainda tenho que pesquisar muito, né? Eu sei o que eu quero, assim, o que eu quero fazer, que eu já até falei aqui, nenhum dos nichos do ambiental, né? Porque é um nicho bem grande também. Na verdade, tudo que você for falar em questão aí dessas diretrizes de Delcio, você vai ver que ela se aplica a vários outros setores, porque o ambiental está muito ligado à economia, está muito ligado à cultura, à educação, né? Então, assim, vai estar sempre, um nicho vai estar ligado ao outro, e aí vai ter que fazer várias ramificações para ligar aí nesse projeto, né?
na minha concepção. É isso. Eu vou estudar. Oi. Não, continue, depois eu falo. Então, como eu disse, eu vou estudar um pouco sobre Simão Dias, mas já tenho, assim, pelo menos nenhum dos nichos da área ambiental, que seria a área de resíduos sólidos, que é uma prática que eu domino aqui em Aracaju, né, por causa de projetos que eu tenho aqui, projeto social que eu tenho aqui, seria nessa área dos resíduos sólidos, mas também tem outras áreas também ambiental, outros nichos, né? Que é muito, muito grande. Mas eu falo dos resíduos porque é uma área que vai puxa muito a questão do financeiro e a questão também vamos dizer, da educação ambiental, do que a galera está fazendo com seus resíduos, que também é uma grana, né? Que vai entrar aí na parte da economia, falando. Fala aí, Toninho. Então, eu me sinto exatamente como você, né? Porque também são muitos anos que eu saí daí, eu só volto para ver alguns Está cortando seu áudio. Minha família. Eu sinto falta, não tenho mais essa ligação, esse conhecimento do que rola, o que está acontecendo na cidade. O que passou na minha cabeça agora, assim, quando terminar a quarentena, eu pretendo ir aí em Simão Dias, e eu gostaria de me encontrar com algumas pessoas, se fosse possível fazer um encontro com Geraldo, com Lúcia, né, com Vânia, com quem a gente fazer um encontro só para bater papo juntos. Assim eu me informaria também um pouco como é o agora, né? Isso que queria falar. Tá certo? Então, quando eu chegar por aí, vou atacar vocês. Vamos marcar uma reunião na Serra. Vamos. Não, lá é o quartel-general. O quartel, Essa colocação de caminho reforça aquilo que eu estou falando. Ô, Denilson, só um instantinho. Vocês sabiam que na Serra tem um centro de formação com a puta de uma estrutura? Sala, alojamento, refeitório e tudo? Conheço. Bem organizado. Sabia, querido. Já fiz formação política lá com a minha juventude. Já participei de reunião. Inclusive, né? Como é, Delcio? É quase vizinho. Público, né? Exatamente, um bem público. É vizinho de Tiago, né, Tiago? Celso, veja o que eu quero colocar. O que o Tonho acabou de falar passa pela questão do entendimento da conjuntura atual. Seja ela do que for, que é se inteirar sobre as coisas que estão acontecendo no dia. E eu acho que isso é importante, sim. Como eu coloquei aqui, essa opinião da conjuntura em todos os níveis, em cada tema. E eu proponho o seguinte: a gente aqui, nesse momento, escolher um tema, seja ele qual for, ou colaborar aí com a elaboração da matriz, que eu vejo que você está colocando nos temas aí. Eu vi aqui que faltou aí saúde, esporte, não para agregar, cara, né? Saúde, esporte e outras coisas, né? Então, o que é que ocorre? Escolher um tema e a gente marcar uma outra data, definir um coordenador e você acompanhar, você orientar para que todos os outros temas a gente saiba como seguir também. Ou seja, um tema só para não estar confundindo outros temas. Ou seja, cultural, ou seja, educação, ou seja, político, seja o que for. A gente escolhe um tema, você coordenar esse primeiro tema, né, e depois você soltar a bola para quem for coordenar. Vamos falar aí com o ambiente. Você coordenar como é que a gente deve proceder para fazer essa formatação desse tema. E aí depois vamos passar a bola. Vamos dizer, Jéssica, agora você fica coordenadora desse tema. E aí depois, nesse dia, a gente já define quem é os coordenadores dos outros temas. Não sei se vocês concordam comigo, mas porque assim está muito solto, assim,
entendeu? Está uma coisa assim muito pouco. Dessa forma, entendeu? Olha lá. Mas assim, Denilson, eu acredito que o que a gente está colocando aqui hoje seja dando alguns nortes para a partir daí a gente trabalhando individualmente cada um, porque não dá para a gente começar fazendo tudo, né? O que a gente foi sugerido aqui, foi sugerido gestão democrática, foi sugerido a questão da arte e principalmente meio ambiente, que Jéssica trouxe essa discussão desde o primeiro, acho que foi no primeiro encontro nosso, que Delcio começou a apresentar. Estão ouvindo, Lúcia? Ô, Lúcia, deu um problema. Não, caiu agora. Lúcia, tá ouvindo? Acho que ela caiu. Eita, será que tem alguém passar com o carro socorrer? Ela caiu, foi? Vem quando cai, que era uma bacia. Primeira coisa. Tomara que não cair. O marido dela que está na rede, ela foi quem caiu, eu não estou entendendo mais nada. Eu acho que caiu pelo sinal dela. Porque aparece nem imagem nem áudio. Sumiu. Foi. Deve reconectar. Ela saiu mesmo. Foi. Não, eu só queria colocar... Eu não sei se vocês notaram, eu botei outra tarjeta, viu, Nininho? Não foi o postiço o nome que você usou, foi? Post-it. Resíduos sólidos. Filho da porra. Parece coisa de pus, né? Como é que é negócio de pus que tem? Sei lá. Eu botei, viu, Jéssica, o resíduo sólido aqui. Eu vi. Quer dizer, eu na verdade... sem óculos, mas eu enxerguei. Está aqui o resíduo sólido. Quer dizer, isso é o que eu vou olhar a partir de quê? Do ambiental, como eu cruzo ele com o econômico. Isso é uma proposta, trabalhar os resíduos sólidos. E quais são as ações específicas disso? Né? Qual é a estratégia que eu vou trabalhar isso? Considerando a abordagem econômica e a abordagem ambiental. Eu estou fazendo esse exercíciozinho aqui, essas reflexões, porque, na verdade, e Alisson, pelo que falou, já percebeu, e eu acho que outras pessoas também, afinal, eu estou no meio, boa parte das pessoas aqui que trabalham com a educação, nós estamos trabalhando um processo de formação. A Lúcia tem razão. Isso é um processo de formação. O processo de formação não é um estalar de dedo. Agora, me permitam outra ousadia, por exemplo. O que a gente está se propondo a fazer é uma coisa que foi começada há alguns anos atrás no universo da esquerda. E eu vou lembrar uma coisa, quem quiser depois pode dar uma pesquisada. Nós tínhamos os CPCs, né? Quem já ouviu falar do CPC? Centro Popular de Cultura. Quem falou? Eu. Deu um ponto para mim aí. Centros Populares de Cultura. Na caderneta. Pena a Lúcia não está aí, cara. Os Centros Populares de Cultura, né, foram pensados por uma das figuras, eram duas figuras, né, basicamente, mas a figura principal que deu norte do Centro Popular de Cultura na década de 60 e foi um dos primeiros organismos a ser perseguido na ditadura, foi Paulo Freire. E o Centro Popular de Cultura fazia, por mais absurdo que pareça, o que nós estamos fazendo agora. Essa agonia, Denilson, essa vontade que Jéssica estava, que já percebeu que vai ter o momento, né, Jéssica? Quer dizer, está dado, né? O que Denilson coloca é natural. E Alisson também, na primeira fala dele, observava, mas nós vamos começar por onde mesmo? Eu acho que tem que começar pela ideologia. Quer dizer, na verdade, nós estamos construindo um processo, é o que o povo costuma chamar, no nome chique aí, de tempestade de ideias. Na verdade, eu trabalho com metodologias. Esse é o grande detalhe, né, Alisson? Isso é uma construção metodológica com uma fundamentação teórica e ideológica, é claro, né? Eu não promovo ação nenhuma, ou muito difícil acontecer, sem estar olhando
o pressuposto teológico que a gente se propõe a fazer. Né? Ô, Delcio. A Lúcia está voltando. Uma parte. Para ele, viu? Pronto, Lúcia, volta aí. Ah, ela voltou? Pronto. Deixa a Lúcia falar, depois eu falo. E libera o fone o microfone. Está conseguindo ouvir, Lúcia? Espera aí, Lúcia. Pronto, liberei aqui. Aí, como eu estava colocando, aí a gente depois vai focar em um desses temas para iniciar o trabalho, né? E o que a gente depois, posteriormente, puder ir somando um ao outro, a gente poderá estar fazendo esse trabalho com muita tranquilidade. Pela experiência de Jéssica, aí que Jéssica coloca, né, a questão do meio ambiente, ela já tem uma vasta experiência aí. A gente tem, assim, realizado trabalhos aqui no município, Jéssica, a gente tem um projeto piloto, que esse projeto, ele está sendo ainda, está em fase de construção. É um projeto piloto para trabalhar com os catadores. Aí a gente tem esse projeto aqui, que a gente poderá estar aí agregando também, ele é da ação social da paróquia, que a gente trabalha junto, e aí a gente construindo. A cooperativa daqui já está mais um pouco organizada, né? Eu sempre visito também com os alunos para a gente ter uma compreensão de como a gente lidar com o nosso meio ambiente. E por aí a gente toca aí, porque se a gente ficar se amarrando muito, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente dialoga bastante e constrói muito pouco. Era isso. Acho que eu me perdi um pouco no raciocínio por causa da internet, mas depois, qualquer coisa, se eu lembrar, eu retorno. Ô, Denilson. Alisson vai falar, né? Fala aí, É bem rapidinho a minha fala, Emiro. Não, pode falar, tranquilo. A minha preocupação é da gente conseguir se entender coletivamente, começar também a montar esse quadro, essa matriz. A minha sugestão, tem uma sugestão de caminhamento. A gente podia fazer um exercício conduzido aí por Delcio agora, escolher uma coluna, eu não sei se funciona dessa maneira, e a gente montando numa coluna só, por exemplo, meio ambiente, vamos montar numa coluna só para exercitar. Vamos brincar, vamos exercitar aqui, papá, não é sério, não está valendo nota. Então a gente vai montando uma coluna só e todo mundo vai colocando a partir de sua experiência, a partir dos seus princípios e tal, e montando essa coluna. Para a gente, pelo menos hoje, a gente fechar e a gente visualizar. O que vocês acham? Oh, desculpa, tem Miro que quer falar, desculpa. Pelo que eu entendi, já há um consenso aí com relação de onde começar. O consenso seria que nós tanto faz começar pela ideologia como começar a construir a ideologia a partir do projeto de sociedade, não é verdade? Ou seja, seria, ao meu ver, ao meu entender, muito mais didático e digestivo se nós começássemos a construir a ideologia a partir dos pontos de vista que nós dermos à questão das dimensões da política, da economia, social, cultura, ambiental. Então, a partir do momento que a gente começar essa discussão, automaticamente nós estaríamos construindo também a ideologia tão desejada, né? Eu acredito que seria muito mais, até mais didático, né? Eu acredito que seria esse consenso nosso agora, né? Não, você quer dizer, Miro, começar por essa matriz? Sim. Ou a outra? Essa agora, né? A segunda. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a discutir, a gente vai construindo também didaticamente a ideologia, né? A partir do momento. Entendi. Construir nessa matriz a gente vai... Entendi. Definindo... Repare bem, vou tentar... Só, Delcio, só para eu clarear mais. A gente sabe que esse grupo aqui é um grupo extremamente eclético e heterogêneo, entendeu? Apesar de nós termos afinidades, né, mais à esquerda, todos nós
nos identificamos por aí, mas cada um tem suas diferenças, né? Então, eu acredito que se a gente conseguir construir a partir dessa última planilha aí a gente consegue avançar muito mais, sabe? Entendeu? Eu acredito que seria por aí. Me permita... dá para reparar uma coisa interessante, é que na primeira matriz tem uma coisa que tem um nome que se usa muito, né? Que é a história da construção do consenso. Dá licença aí, veja se você consegue. Está dando microfone no seu microfone. Veja que o... Melhorou? Não, é na hora que você fala, dá uma microfonia. Repare bem, melhorou? Vai. Beleza. Você repare só, eu acho que a construção... Qual é o grande lance hoje em dia, né? O grande lance é a gente conseguir trabalhar a história do chamado consenso progressivo, né? É o que a gente está fazendo aqui, esse é o exercício. Esse é um grande exercício que a gente está fazendo. Você repare que coisa mais interessante, viu, Geraldo, que gosta dessas coisas, desde a primeira fala que eu estou observando o direcionamento do seu raciocínio. Quer dizer, nesse tanto foi dito aí, eu não me lembro exatamente por quem, que a falta de definição por onde a gente vai começar é a definição. Repara só que a definição é a falta de definição por onde a gente começa. Não precisa esse engessamento nas coisas, né, Elvis? A gente está buscando um engessamento histórico que impede a reflexão. Que impede a fala, que impede a construção. Qual é o costume nosso? O costume nosso é receber pronto, né? Qualquer exercício que demande reflexão, né, parece, às vezes, perda de tempo, né? Seja pela pressa da juventude, seja pelo cansaço da velhice. Um quer que seja logo porque está velho, e o outro quer que seja logo porque tem pressa. Mas o que é que impede da gente trabalhar o exercício juntando não as duas matrizes, mas as três? O tempo todo a gente está com elas para lá e para cá. A primeira palavra, a primeira frase força dessa matriz é qual? Eu vou só abrir para a gente lembrar. Projeto Sociedade. Onde é que está isso? Está na primeira matriz, cara. Modelo de desenvolvimento está na primeira matriz. Sociedade como projeto humano está na primeira. Quer dizer, o carro-chefe dessa terceira não é a segunda, em termos de construção metodológica, né, Alex? O carro-chefe, aonde é que entra a outra? A outra matriz, a segunda de ideologia, entra na definição das dimensões, de como vai se dar a relação nas dimensões. Quando eu definir como vão se dar as relações nas dimensões, como eu vou considerar as dimensões, considerando a tal das FOFA, dos métodos de planejamento, de diagnóstico, que são os tradicionais e vale para qualquer um, né? O que é potencialidade, o que é dificuldade, o que é proposto, o que é ação, o que é estratégia, o que é mecanismo, e como eu vou juntar cada coisa dessa. Porque tem coisa aqui, por exemplo, uma tarjeta dessa aqui como resíduo sólido, eu posso botar ela aqui, né? Os resíduos sólidos é uma potencialidade econômica de inclusão social. Repare só. Ela não é uma proposta, não é uma ação, não é uma estratégia, não é um mecanismo. Mas quando, via de regra, eu tenho participado muito, vamos discutir planejamento, pega o resíduo sólido e não bota aqui não, né, Jéssica? Botam aqui nessas lacunas, né? Não é.
Qual é a proposta? Qual é a ação? Recuperar e trabalhar e se aproximar da cooperativa que foi fundada? Qual é a estratégia? Fazer com que eles visualizem que tem vantagens econômicas, considerando o aspecto ambiental, tem vantagens econômicas, mas que eles têm que ter uma ação política, porque institucionalmente o poder público não faz o que deveria fazer. Essa é a estratégia. E quais são os mecanismos? É nós ir lá para a discussão, e apresentar, e brigar, e buscar. É ir fazer as contas com eles. Eu conheço, pessoal, eu ajudei o processo, praticamente orientei todo o processo de fundação daquela cooperativa, para vocês terem ideia. Então, esse procedimento, e aí eu estou começando, reparem bem, eu estou começando a colocar, não sei se avanço, se adianto, se estou atropelando, se estiver atropelando, vocês me perdoem, e puxem minha orelha, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, né? E que dá para casar tudo que foi colocado. Por exemplo, a gente pode escolher um tema, e aí eu vou tentar fazer uma proposta, viu, Alisson? Casando com o que Denilson tentar arrumar, digamos. A gente pode escolher um tema, uma das dimensões, tá certo? Estabelecer aqui uma pessoa que coordenaria esse tema, e aí eu tenho na cabeça aqui claramente 2 temas, cultural e ambiental, Nininho e Jéssica, que ficariam responsáveis por fazer esse primeiro exercício que estão propondo, de preencher a vertical aqui, certo? Para fazer os cruzamentos. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, viu? Ou seja, eu pego essa coluna daqui, né? E vou fazer como é que eu faço isso? Eu pensei que estava sabido e não estou, não, viu? Desculpa, deixa eu deletar isso aqui. Eu vou pegar essa coluna daqui e fazer os cruzamentos de cá para cá. O que é que eu tenho como potencialidade, o que é que eu tenho como dificuldade, o que é que eu posso construir como proposta, o que é que eu posso definir como ação de cada uma das propostas, o que é que eu posso trabalhar com as estratégias e quais os mecanismos. E aí eu estou propondo encaminhamento mesmo, objetivamente, que nenhum assuma a discussão conduza o processo da montagem disso na parte cultural e que Jéssica assuma a condução disso na parte da ambiental. Ou seja, a gente marcaria aqui já as datas para fazer a de cultura e a de ambiente. Até essa data, vocês 2 trabalhariam em grupos ou no Zap, ou seja, onde for, um processo já de organização disso e viria para aqui para apresentar. E aí nós faríamos a discussão e arrumaríamos, né? Eu vou ficar, ouço a apresentação e a gente faz a discussão. E nessa discussão a gente vai ver se o que está proposto fere ou não ideologicamente alguém. Se bate com a ideologia que a gente está querendo construir. E à medida que a gente for definindo aqui essa coluna, a gente fique dando umas carreirinhas, né, para cá e ir completando. Bom, pressuposto. Bom, eu penso que se na hora que eu fizer tal ação, né, na questão ambiental, isso vai, se eu fizer isso, o resultado vai ser esse. Por quê? Eu acredito nisso, e aí eu tenho a informação tal e tal, teoricamente, cientificamente, que me diz isso, que me garante isso, que corresponde a isso. Aí a gente começa, né, a fechar.